Sejam todos muito bem-vindos ao Eu Também Podcast. Eu sou Rafa Salia. Semanalmente trazemos um convidado diferente para falar sobre saúde mental. Hoje minha parceira Débora não está, vocês estão vendo aqui. Débora teve que cuidar do marido, que ele foi cuidar do ombro. Um salve pro Adriano. Débora, volte, que você faz falta, minha amiga. Mas é isso aí, rapaziada. Hoje nós temos uma pessoa muito importante aqui para bater um papo conosco. Está aqui de frente comigo, Denise Savi. Tudo bem, Denise? Tudo ótimo. Quero deixar um beijo já para Débora. Quero conhecê-la. Uma pena que ela não está aqui com a gente, mas seria muito bacana se a gente pudesse estar aqui. Em trio. Pô. Falar de saúde mental, quanto mais gente, é melhor. O papo flui, né? Nossa, verdade. Muita experiência para compartilhar e as pessoas que estão do outro lado acabam se conectando, né? Afinal de contas, eu também faço tratamento, eu também faço terapia, eu também tenho minhas histórias que se conectam com as outras pessoas. Eu adorei o nome. Gostou do Nossa, tema? Demais. Do nome, né? O eu também, isso é uma pegada mais acolhedora. Totalmente. Eu me senti acolhida quando eu cheguei aqui, quando eu vi o eu também faço terapia, já falei pra você, eu também faço terapia. Isso é bom. Denise, antes da gente destrinchar aí nosso bate-papo, eu gostaria de agradecer o nosso patrocinador, quem nos apoia, é o Gummy Vibes. O que é o Gummy Vibes? É um suplemento alimentar em forma de goma. Ele foi criado com os melhores ativos e vitaminas para combater ansiedade, regular o sono, aliviar a insônia e ainda auxiliar a disposição. Nossa, necessário. E o melhor de tudo, não contém açúcar. Então, Oba! Gummy Vibes, sabor menta e maracujá. Se você quiser entrar no site, entra pelo Instagram, @Gummy Vibes, clica lá, quero comprar o Gummy Vibes com desconto. Então é EUTBM Podcast, que é o também abreviado. Você digita EUTBM Podcast e você vai ter 10% de desconto no seu Gummy Vibes e vai ficar bem relax. Maravilha, quero já. Quer? Só lembrando, ele não como fala, ele não substitui o tratamento psiquiátrico ou o tratamento psicológico. É um suplemento. Ele é um suplemento certo. E vai auxiliar. Depois eu vou te dar para você experimentar. Ah, beleza. Tá eu bom? Depois nas minhas redes sociais. Então tá bom. Valeu, Gummy Vibes. Muito obrigado. Dona Denise. Diga. Você tá feliz? Você tá muito alto astral. Isso é muito bom. A felicidade vem de dentro, é uma construção. Eu descobri isso ao longo de um caminho, olha, penando um pouco, viu? É isso que eu ia falar. Você é especialista em ciência da felicidade. O que seria a ciência da felicidade? Bom, eu descobri a ciência da felicidade no meu caminho, no meu processo de autoconhecimento. Faço terapia há anos. E eu tive uma guinada na minha vida, né? Prestes a completar 40 anos, eu resolvi virar tudo de ponta cabeça. Eu morava no interior, pedi divórcio, vim para São Paulo, comecei do zero, ressignifiquei todo o meu trabalho e nesse caminho eu tive que fazer muita terapia, né, para ter essa coragem de encarar uma vida nova numa cidade grande, enfim, com toda a expectativa que eu tinha, né? Porque eu vim pra cá, na verdade, com o sonho de ser apresentadora de televisão, porque eu sou jornalista e era apresentadora. Formação, era apresentadora na Record lá no interior. Mas a gente chega aqui, é tudo muito diferente, muito mais desafiador. E nesse processo de autoconhecimento, eu descobri a ciência da felicidade através de uma pós-graduação de psicologia positiva. E eu vi o quanto aquilo, olhando a grade dessa pós-graduação, o quanto aquilo poderia me ajudar no meu processo mesmo de crescimento pessoal. Só que assistindo às aulas, eu percebi que aquilo poderia ajudar muito mais pessoas. Falei, gente, isso é ouro. E eu, enquanto comunicadora, já tinha uma tendência a falar de assuntos de comportamento nas minhas redes, peguei isso para mim como uma missão. A partir de agora, tudo que eu aprender e aplicar na minha vida, eu ver que der certo, eu vou compartilhar. E foi assim desde então. Então você se formou em jornalismo, exerceu, aí teve essa guinada aí na sua vida, foi fazer uma pós voltado para a psicologia. Exato, psicologia positiva. Psicologia positiva. Porque a psicologia positiva é um dos pilares da ciência da felicidade. A ciência da felicidade ela está ancorada em 3 pilares, que é a psicologia positiva, como um dos principais, na verdade, é uma vertente bem poderosa, a neurociência e a ciência das emoções. A psicologia positiva ela surgiu em meados do início dos anos 2000, com a proposta de levar o ser humano para um nível
maior de felicidade. Porque até então, a psicologia tradicional, ela focava na doença. Tá. Eu preciso tirar esse indivíduo do estado de depressão, de ansiedade, outros transtornos mentais. Só o que e for trazer- caracterizado doença. E trazer ele para um nível, digamos, um marco zero, para daqui ele, né, Sim. florescer. E a psicologia positiva, ela é focada no florescimento da pessoa. Né? O florescimento é um termo que a ciência usa para esse indivíduo que tem essa consciência de que a vida é muito maior, sabe, do que só sobreviver. Isso é muito interessante. Isso me chamou muito a atenção. Então, por exemplo, você falou que era só o que era caracterizado doença. Mas tem gente, todo ser humano, Sim. né? Isso é muito bom falar, mesmo porque vida de Instagram todo mundo é feliz, né? Né? Ó, tem que tomar muito cuidado com isso. Bastante. E não é assim. E tem Não. gente que tá no dia triste, mas não tem uma doença caracterizada. Sim. Não tem uma depressão. É Ela normal. está em um dia triste. É normal. E como que diferenciar? Eu tenho Na depressão verdade, ou eu só tô triste? Na verdade, todas as emoções são importantes. Elas têm um papel a desempenhar na nossa vida. E a ciência da felicidade, ela vem mostrar pra gente o quanto a gente precisa olhar para todas essas emoções e entender o papel delas. Porque se não fosse o medo, nós simplesmente não teríamos noção do perigo. Aliás, o medo lá atrás, no tempo das cavernas, nos protegeu da morte. Porque se nós não tivéssemos medo, nós seríamos comidos por bichos e não estaríamos aqui hoje. Somos sobreviventes por causa do medo. Você já ouviu falar em medo positivo? Acredito que nesse sentido o medo é positivo. Sim, quando a gente liga o nosso radar para aquilo que pode nos prejudicar. Então a gente precisa entender que o medo, a tristeza, a raiva tem o seu papel. A raiva tira a gente da zona de conforto. A raiva faz a gente ir para frente. A tristeza, se você pensar que a nossa mente ela lê a realidade a partir do oposto, a tristeza tem sua função, porque nós não saberíamos o que é a alegria se não houvesse a tristeza. E existe algo bem interessante que a ciência chama de adaptação hedônica, que é o seguinte: nós temos picos, né, de emoções. Tá. Uma hora a gente está no vale da tristeza, da raiva, da melancolia, outra hora a gente está na euforia, no prazer, na alegria, mas a gente sempre volta para um nível basal, digamos assim, de felicidade, o que é muito importante, porque senão ficaríamos ou só aqui ou só no pico. O 100% feliz, eu acho que dá um bizil na cabeça da pessoa não existe, também. Não existe, Não né? existe o 100% feliz. A pessoa que se julga 100% feliz, na verdade, ela está negando a realidade. E quando você tenta... Não existe tapar o sol com a peneira. Quando você tenta disfarçar uma emoção negativa ou negar uma emoção negativa, uma hora a corda estoura. Sim. Isso vai te fazer mal, vai te prejudicar. A gente precisa acolher todas as emoções. Os altos e baixos, eles são bons, São então. importantíssimos. A felicidade. Na verdade, o que acontece? A gente confunde, é normal, é do senso comum confundir felicidade com alegria. Inclusive, muitas pessoas acham que não existe felicidade. Agora eu quero saber, me explica. Olha... Felicidade e alegria. Então, algumas pessoas dizem que não existe felicidade, existem momentos felizes. Tá. Mas a ciência veio para mostrar que existe felicidade num contexto maior se você olhar para a sua vida e você perceber que você pode sentir mais emoções positivas do que negativas. E é preciso trabalhar para isso. É importante entender que a gente precisa trabalhar para ser feliz. Agora, a diferença entre felicidade e alegria é que a alegria é uma emoção. Assim como tristeza, como raiva, como ansiedade. Então a alegria, talvez a alegria está inserida na felicidade. Ela está inserida, assim como todas as emoções. Às vezes você pode estar feliz, porém não estar alegre. É isso? Mais ou menos isso? Na verdade, assim, a felicidade Eu queria saber também para você o que é felicidade. Na verdade, assim, cada um, somos mais de 7 bilhões no mundo de indivíduos, e cada um vai ter uma definição de felicidade, porque a felicidade ela é subjetiva, né? Cada um sabe o que brilha os olhos, o que aquece o coração. Eu sei o que me faz feliz.
Mas a ciência ela vem para mostrar um contexto maior, que é você olhar para a sua própria vida e sentir mais emoções positivas do que negativas na balança. Então entende que a felicidade, esse guarda-chuva, ele é maior. Certo. Ela não é a emoção, simplesmente. A São felicidade várias. é tudo. É o como eu encaro a minha vida. E essa sensação de contentamento e de que a minha vida tem sentido. Essa é a melhor. Quando você descobre o sentido da vida, Exato. você descobriu Porque a vida. Viver vale a pena. Vale. Viver vale a pena. É isso. A felicidade, do ponto de vista da ciência, é isso. É você falar, cara, vale a pena viver. Por quê? Porque na minha vida eu me conecto com pessoas incríveis, eu sinto amor quando eu abraço meu filho, eu tenho um trabalho que me dá satisfação, eu tenho um propósito no meu trabalho, eu entendo que aquilo que eu faço tem valor, que aquilo que eu faço impacta o mundo de alguma forma. E assim, quando a gente fala muito, se fala hoje em propósito de vida. Tá na moda, né? Tá na moda, mas o propósito de vida é simples, não é uma coisa que vai transformar o mundo. Mas cada um tem o seu, né? É pequeno, não é desvalorizar o sentido de propósito, mas o propósito é algo que você faz que transcende você mesmo, que você faz que vai além de você, que você pode ajudar uma pessoa que seja. Já é um propósito. Ele transcende o indivíduo. Então, quando você percebe que a sua vida vale a pena porque você faz algo que tem sentido, que você tem esse propósito, você vê valor naquilo que você faz, no seu trabalho, independentemente da profissão que você exerce, aí você já está entendendo o que é felicidade, porque ela é esse pacote, entende? A felicidade não é só aquele momento de prazer e de alegria. Por isso que a maioria das pessoas confunde felicidade com alegria, porque elas acham que a felicidade acontece só em alguns momentos, sabe? Naquele encontro com os amigos, no almoço com a família, não sei lá, no casamento, no lazer, mas só no lazer. No happy hour com a galera do trabalho, mas não é nesse momento. Felicidade é a vida, é você olhar para sua vida e buscar desenvolver mais emoções positivas do que negativas. E para isso existem ferramentas. Então isso é interessante, né? Bastante. Porque na minha cabeça de muita gente é tristeza e felicidade só. E aí são meio os dois que opostos, são os dois opostos que são bem opostos. Não tem não tá muito pertinho, eu tô um pouquinho triste ou um pouquinho feliz. Ou você tá triste ou você tá feliz. Você vê que engraçado, né? Coloca a felicidade como o oposto de tristeza. Na verdade, o oposto de tristeza é a alegria. É a alegria. Então, tristeza é uma emoção, alegria é uma emoção. E a felicidade? A felicidade é a sua vida. É como se fosse... É que é difícil traduzir, a não né? felicidade. É muito filosófico Sim. você falar de felicidade. Mas então, felicidade é a vida. Ok, como está a minha vida? A minha vida não tá legal? Eu tô muito mais triste do que alegre? Aí O que tá acontecendo? Como que eu vou me sentir melhor? Como que eu vou olhar para minha vida e ter essa sensação de contentamento, sabe? De, no geral, eu estar me sentindo legal. É fazer a média, colocar na balança. Colocar na balança. Você sabe, Denise, que a felicidade é essa medida. Tem que colocar na balança e se você não estiver sentindo mais emoções positivas na sua vida, você precisa buscar ajuda. Aí que tá. Antes de pensar em criar programa, criar podcast, eu pesquisei bastante. Como eu te falei, eu faço terapia há aproximadamente 15 anos e eu fiquei pesquisando. Depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Os números, eles alternam toda hora. Oscilam toda hora. Porém, o Brasil estava em terceiro, até a última pesquisa que eu fiz, em pessoas com o número de pessoas mais ansiosas do mundo. Mas o Brasil tem muito mais habitantes do que outros. Ok, mas se você pegar a China, tem mais. Se você pegar alguns países da Europa, tem mais. E não tava. Tava percentual. Eu falei, por que não falar disso? E quem está passando por um momento ou de tristeza, melancolia, ou está com depressão e não sabe, não vai buscar ajuda. Ainda é tabu falar. Ainda é tabu, infelizmente. Mas é preciso sim buscar ajuda. Sabe que existe um ponto muito importante quando se fala de felicidade, e a ciência coloca isso, que a felicidade, ela acontece a partir de um ponto de dignidade humana, né? Porque é preciso ter o mínimo de condições
de segurança, de alimentação, de questão financeira, para você falar em felicidade, né? Tem que ter um mínimo de dignidade. Um mínimo de dignidade. O mínimo. Existe uma pirâmide de necessidades humanas que é antiga, que é da década de 60, do Abraham Maslow, que fala que na base dessa pirâmide tem as necessidades... pirâmide de Maslow. As necessidades fisiológicas, né? Tá, a primeira. Comida, água... depois vem a segurança, né? Uma casa para morar, sentir-se seguro. Depois vem as relações sociais, aí você vai subindo até a autorrealização, que é o propósito que a gente está falando, ver o valor no trabalho, ter um trabalho digno, enfim. Topo da pirâmide, literalmente. O topo da pirâmide, que é o desejo de todo ser humano, essa autorrealização. Mas para falar de felicidade, a gente precisa falar de ter um mínimo de dignidade, né? E a gente está num país onde a gente vê um abismo, onde muitas pessoas que sofrem com ansiedade e depressão, elas estão, de fato, numa situação de muita vulnerabilidade. E acaba perdendo a dignidade. Mas quando a gente fala de pessoas que têm o mínimo para sobreviver, aí a gente precisa falar em buscar ajuda profissional mesmo. Porque o caminho do autoconhecimento, que leva a gente a ter essa consciência para a vida e tentar entender o papel das emoções, como lidar com elas, ganhar uma musculatura emocional e saber lidar com os desafios da vida, criar resiliência para ir conquistando, né, a felicidade em si, é preciso ajuda, porque sozinho é muito difícil. Nós não temos uma cultura, nós não fomos ensinados desde crianças sobre as emoções. A gente teria que ser ensinado na escola, mas isso está começando agora. A gente vê um pequeno movimento nas escolas, as crianças aprendendo sobre habilidades socioemocionais, sobre como lidar com as emoções, mas assim, não está na grade curricular, isso está em projetos paralelos, mas é um caminho longo. Se porém, bobear só em escolas particulares. Então assim, que a grande massa não vai ter o acesso logo de cara. As pessoas elas não entendem a importância disso. Então é possível sim, é preciso sim buscar ajuda profissional quando a gente tem o mínimo de condição para isso, para que a gente não sinta essa melancolia, essa tristeza, porque se isso for recorrente, se a tristeza for recorrente, eu sinto hoje, eu sinto amanhã, eu tô uma semana assim, é um sinal de alerta. É preciso olhar para isso com cuidado. Porque é o que você mesmo falou, não existe todo dia alegre, mas também todo dia triste, você tem que levantar a antena. Exatamente. Tem que olhar para isso. Sentir emoções negativas, eu prefiro chamar de desafiadoras, eu não gosto da palavra negativa, faz parte da natureza humana. E a gente, quando está com raiva ou triste, a gente precisa acolher esse sentimento. Entender, olhar pro nosso corpo. Como eu vou acolher uma raiva? Me explica. Tô com uma raiva, um ódio, né? Um exemplo. Como é que eu acolho isso? Respira e percebe o que está acontecendo no seu corpo. A gente não tem esse costume. Uma consciência corporal, você disse? Porque o nosso corpo fala. O nosso corpo, aquilo que a gente sente, o nosso corpo demonstra. A gente precisa aprender, é meditação. A gente precisa aprender a sentir o nosso corpo. Tem um livro que O Corpo Fala, você já leu? Já li, li na faculdade. Ele fala muito de como a gente se expressa não verbalmente, né? Sim. Que é muito interessante. Fala com as mãos, mexe... Mas assim, quando a gente aprende a ouvir, entre aspas, o nosso corpo, a gente aprende também a lidar com as emoções, a entender as nossas emoções, porque a gente não entende as nossas emoções. Assim não é difícil, é um autoconhecimento, é o processo e é a busca diária. É a busca diária. Você mata a sua carne todos os dias, né? Exatamente. E alimenta o espírito, cada um na sua crença, mas matar a carne... É disciplina para você todos os dias prestar atenção em você, no que você está sentindo, como você está reagindo ao mundo, àquilo que acontece a você... tudo isso é fundamental. Sim. Você comentou que não gosta de falar a palavra negativo, né? Você usa... Desafiador. Você acha que o nosso cérebro ele absorve? Quando a gente fala negativo... absorve palavras ou sem positivo. dúvida, sem dúvida nenhuma. O nosso cérebro... Na verdade, assim, tem um pesquisador americano, Rick Hanson, que fala que o cérebro humano é velcro para aquilo que é negativo e teflon para o que é positivo. Ou seja, aquilo que é positivo a gente nem percebe, escorrega. Podia ser ao contrário. E o que é negativo gruda.
gruda e a gente fica reverberando aquilo. A gente tem uma tendência muito forte a ser negativo. Tudo que é negativo cola. Então a gente precisa trabalhar nossa mente para ser positivo. Sim, é muito louco porque você pega uma pessoa negativa, ela vem, ela só fica falando coisa ruim do seu lado. Quando você vê, você passou o dia com ela, à noite você tá reclamando. Você sei lá, passa o negativismo. Não, é impressionante, porque a gente tem essa tendência. No fundo, a gente gosta. Infelizmente. Por isso que a gente precisa trabalhar essa questão do negativo que é tão latente na gente. O ser humano a mente humana é engraçada. Né? Não, é incrível. Basta a gente perceber o quanto a mídia usa isso, né, a favor dela. Sim. Né, 90% das notícias que a gente vê são tragédias. Porque isso prende atenção. Porque isso gera muito ibope, porque o ser humano gosta de notícia ruim, né? E até nesse sentido a gente precisa se policiar, né? Você abre as notícias, aquela vontade de abrir aquele negócio lá da pessoa que foi esfaqueada. Não abre, isso não vai te fazer bem, não vai mudar a sua vida, sabe? Sim. As notícias, elas precisam ser... a gente precisa fazer uma curadoria daquilo que de fato importa a gente saber e o que não vai mudar a nossa vida, que só vai deixar a gente mal. Porque vamos citar o exemplo que você falou, a facada e tal. O índice de criminalidade no Brasil é grande. Então, se você pegar todo dia, vai ter uma notícia diferente e uma tragédia. Nossa, absurdas. Aí você acaba... Você canaliza. A gente canaliza e inconscientemente aquilo vai te deixando ansioso, aquilo vai te deixando... vai reverberando de uma forma pesada. E às vezes você nem percebe por que você está mal-humorado. Às vezes é porque você consumiu tanta notícia ruim. E às vezes até uma pessoa tóxica que, infelizmente... Porque assim, não é que... afaste-se das pessoas tóxicas. Às vezes a pessoa tóxica é da sua família. Você mora com ela. Vai fazer como? Então assim, você tem que saber lidar com isso. Entende? Você consegue detectar uma pessoa tóxica? Sem dúvida. Pessoa que reclama demais. Tudo tá ruim. Pessoa que fala mal dos outros. Se ela fala dos outros, ela vai falar de você também. Sim. Uma pessoa que lamenta demais, se vitimiza demais. Puta, isso é chato pra sabe? Negativas. Pessoas, sabe, que te colocam pra baixo. Toxicidade está ali. A gente percebe. Só reclama, só fala. E é o que você falou, uma coisa muito importante. A pessoa que fala mal de todo mundo, quando você sair, você vai ser o alvo. Ela vai falar mal de você, claro que vai. Imagina se não. Assim, não são, as pessoas negativas, tóxicas não são só as violentas ou Sim. aquelas que humilham as outras. Essa tá na cara, né? Porque a gente vê, às vezes, um chefe que humilha o seu subordinado. Infelizmente, a gente ainda vê isso por aí. Mas também são aquelas que se vitimizam, que reclamam o tempo todo, que, se tá sol, tá muito quente, se tá chovendo, por que tá chovendo? Se tá frio, putz, que saco, tá frio, sabe? E acaba passando. Fuja. Né? Tá certo. Ô, Denise, você comentou da terapia, né? Que você faz tempo que você tá na... Você sabe que eu comecei velha já. Eu comecei a terapia, na verdade, com 26 anos. Mas desde então eu não parei. Claro, eu tive intervalos, né? Que eu me senti melhor. Sim. Então eu desmamei. Mas eu sempre volto. Porque eu digo que o autoconhecimento ele é um processo para a vida inteira. Sim. Quando você começa esse caminho, você não para mais, porque você vê o quanto isso te ajuda. Porque o que a gente precisa na vida? A gente precisa de autonomia. A gente precisa de autorresponsabilidade, porque nós somos eternas crianças. Se nós não procurarmos a terapia ou procurarmos nos desenvolvermos através do autoconhecimento, seja com livros ou seja qual for o caminho, a gente vai ser uma criança o resto da vida. A gente precisa dessa autorresponsabilidade, a gente precisa encarar a vida, a gente precisa amadurecer, a gente precisa ser adulto. E não é fácil. É difícil. Caramba! É embaçado. Eu costumo dizer que a terapia é sentar para tomar chá com os nossos demônios, né? Sim, porque é verdade. Nossa! Vambora. Porque você fica ali e dependendo do terapeuta que você passa, ele só vai te falar as verdades. E as verdades, elas doem. Não, e às vezes a gente mesmo descobre umas coisas assim, fala, caramba, e tem dias assim que eu tenho terapia e falo, nossa, eu não tô afim, o que eu vou falar hoje na terapia? Ai, meu Deus, não quero. E quando você vê, você pensa que não tem nada e começa a falar, passou uma hora. E é super importante, porque depois porque na verdade a terapia não é só aquele momento que você tá lá, que você fala, né, as coisas que precisam ser ditas, mas principalmente a reflexão que você faz no pós. Então é um trabalho de
que acontece no momento e depois. Então é constante. Já aconteceu comigo, já aconteceu. Eu gostaria de saber. Com você já aconteceu, você sentou lá no divã ou na cadeira, sei lá, ficou 1 hora conversando, saiu e falou, puta, hoje não rendeu. Passaram-se 2, 3 dias, nossa, fez total sentido na minha vida ter ido pra terapia. Vezes? Não rola isso também? Gente, quantas vezes? Sabe que é muito legal você falar isso, porque muitas pessoas pensam que terapia é perca de tempo, porque falam, vou ficar lá contando a minha vida, eu vou lá e conto pra um amigo. Só que um amigo, ou mesmo, seja mãe, seja quem for, uma pessoa de muita confiança com quem você vai conversar, ela não tem o preparo que um profissional tem para te falar as palavras certas, te colocar no caminho para você refletir. Porque a cura está na própria reflexão, né? Porque às vezes você fala lá, você vai, fala um monte de coisa e pensa, nossa, tá, mas e aí? Depois começa a cair umas fichas. É muito louco. É muito louco, né? Tem gente que fala, senta numa roda de amigos e já é terapia. Já é terapia. Isso aí é você colocar pra fora, que é legal alivia, também. Alivia, mas colocar pra fora é bom, chorar é bom, gritar é bom. Agora, resolver as questões, né, é outra história. Porque o profissional da área da saúde mental, ele estudou para isso. Exato. Por isso que também tem gente que dá conselho errado. Você acha que você está ajudando. Você senta aqui e começa a falar a minha vida. Aí eu acho que eu sei de alguma coisa, porque nós somos amigos há 20 anos. Denise, faz isso. E eu tô te dando conselho errado. E aí? E aí? Tua cabeça vai dar um nó. É verdade. É muito louco isso. E questão de dormir. Você dorme bem? Durmo bem, graças a Deus. Deita, Sempre durmo uma pedra. Nunca teve, putz, tô ansiosa. Não, hoje. já aconteceu, claro. Na verdade, até essa semana aconteceu acordar às 3 da manhã e ficar fritando. Nossa, é ruim demais. Não, é péssimo. E aí dá-lhe respiração, né? Dá-lhe respiração. Se eu der uma olhada no seu Insta, você medita. Sim, eu descobri a meditação. Porque assim, a meditação... existem várias técnicas e sempre vai ter uma que a gente vai se identificar melhor, sabe? Tá. Eu falo que a técnica que eu uso pode ser que não seja legal para você. Eu descobri a meditação transcendental, que é uma técnica indiana, que você fica repetindo um mantra em sânscrito, que eu não sei o significado. O que é um mantra em sânscrito? É uma língua antiga que não existe mais. Porque, na verdade, assim, para fazer essa meditação, eu precisei fazer uma aula com um mestre e nessa foram várias aulas. E aí, de acordo com o seu perfil, eu não sei dizer como, eles têm uma técnica lá, eles te fornecem um mantra. Cada pessoa vai ter um mantra. Esse mantra, a gente não sabe o significado, porque justamente é para você não se apegar ao significado, porque quando a mente se apega no significado de uma palavra, de um mantra, seja qual for, você fica refletindo sobre aquilo. E essa técnica é para você desligar, tipo contar carneirinha, assim, então, sabe? Então você repete uma palavra que você não sabe o que é. Exato, fico repetindo, até dar uma desligada. E funciona? É excelente. Depois de... acho que são uns 3 meses praticando a meditação, eu fiquei menos reativa, a minha memória melhorou, várias coisas eu senti na questão de saúde na minha vida. Ansiedade, eu era muito ansiosa também, diminuiu minha ansiedade, foi incrível. Com os mantras. Na verdade, qualquer técnica de meditação, ela vai ajudar nesse sentido. Certo. Tem a mindfulness, que é o escaneamento corporal. Na verdade, a mindfulness tem várias técnicas, mas uma delas é o escaneamento corporal, né, que você... Porque cada meditação tem uma âncora. A âncora pode ser a respiração, pode ser um mantra, pode ser a atenção ao corpo, enfim, ou pode ser uma técnica guiada que a sua mente fica ali, né, seguindo aquelas orientações, né, da pessoa que está te guiando. Então, e qualquer técnica feita com disciplina, todos os dias, vai te trazer muitos benefícios. Vale muito a pena, de verdade. Como exercício físico ajuda na nossa saúde física e mental, a meditação ajuda muito. Você pratica algum exercício físico? Sim, a gente faz de bom. Todos os dias de manhã. Na verdade, assim, a minha rotina de manhã, acordo, faço minha oração, faço minha meditação, aí tomo meu café da manhã e faço minha atividade física. Eu faço funcional. Treino funcional. Treino funcional e pilates. Então tá com a postura 100%. Tentando.
Como tudo na vida, né? Você tem que ter aquela disciplina pra poder manter tudo na linha. Esses dias eu fui fazer o funcional, eu parecia um senhor de 90 anos no outro dia, né? Eu não conseguia andar, uma dor na perna, meio que dói a bunda, pelo amor de Deus. Tem um nervo aqui na nádega, né? Mas depois de um tempo praticando, essa dorzinha fica suave. Vai embora, né? Vai embora. Mas é mega importante. Muito, muito, muito mesmo. Veio um psicólogo aqui, ele é psicólogo do esporte, ele falou que legal. quão importante é o esporte para a saúde mental. É, total. Ele falou, você pode não ver resultado nenhum físico, mas pode ter certeza que a sua mente teve benefício. É porque, neurologicamente falando, quando a gente pratica atividade física, a gente libera endorfina, que é um dos hormônios do bem-estar, né, da felicidade. Então, é como se você estivesse combatendo aquelas emoções negativas, ruins, sabe? E, cara, não é fácil. Qual que é aquela lei da física que você tem que se movimentar para a coisa acontecer? Não é inércia. É a lei da inércia, entende? Cara, não é, não é que eu pratico todo dia que eu falo, que legal, né? Eu vou lá pro funcional, show de bola. 5 da manhã. Não dá vontade, mas eu começo. Depois que você começa, aí você começa a perceber que aquilo tá te fazendo bem. No final, você tem aquela sensação de bem-estar porque você tá liberando endorfina. Então, precisa ter esforço para tudo, né, na vida. Tudo na vida, até para ser feliz. Né? Como eu estava falando, a felicidade é uma construção, por quê? Porque você tem que ir atrás de se autoconhecer para entender como funcionam as suas emoções, como você reage às coisas, como você pode trabalhar melhor isso para viver melhor com você, com as pessoas, buscar qual é o seu propósito, né? E você sabe que essa história, né? A gente vai dar umas viajadas, né? Claro. Mas eu queria falar uma coisa importante, porque quando eu estava falando do propósito de vida, né? Que é uma coisa simples, não precisa ser, nossa, salvar o mundo, é só você entender qual é o seu talento, no que você é bom, e colocar isso a serviço do mundo. E aí você vai sentir esse bem-estar. Por isso que eu falo que a felicidade é uma construção que exige esforço. Exige esforço para você fazer atividade física para se sentir bem, exige esforço para você fazer sua oração, sua meditação todos os dias, exige esforço para você fazer o seu caminho de autoconhecimento, entender quem você é e tudo mais, e se conhecer a ponto de saber no que eu sou bom e que eu posso entregar para o mundo. Cara, é um combo, assim, sabe? Sim, não é só, eu sou bom nisso e ponto. Pronto, acabou. Cara, a gente é bom em muita coisa, a gente precisa se valorizar, mas para se valorizar tem que se conhecer e se empoderar, sabe? Porque, a vida é tão curta e se a gente ficar só sobrevivendo, sabe? Você vai empurrando com a barriga. Muita gente, tem uma pesquisa de uma psicóloga americana que mostra que 57% das pessoas sobrevivem. Vai levando a vida, vai tocando do jeito que dá. Empurra com a barriga. Cara, não é assim. Eu preciso botar a bola no chão. Sabe? O que eu tô fazendo aqui, né? Qual é o sentido da vida? Sabe qual é o sentido da vida? Eu ia te fazer essa pergunta, mas olha o que eu ouvi que eu achei muito interessante. Diga. O sentido da... Deixa eu finalizar para você não se assustar. O sentido da vida é a morte. Por que o sentido da vida é a morte? Faz muito sentido. Por que o sentido da vida é a morte? Se você sabe que você vai morrer, você tem que aproveitar até chegar no final. Exato. Então, qual que é o sentido da vida para mim? O sentido da vida é a morte. Então, eu sei que eu vou morrer, eu vou aproveitar ela até o final. Isso é bem filosófico. Não é? Concluindo o que eu estava falando, o sentido da vida pra você. É dar sentido à vida. Basta você dar um sentido para sua vida. Entende? Eu tenho que olhar pra minha vida e falar, beleza, o que eu vou fazer dela? Pegar as rédeas mesmo, sabe? Sim. A gente tem que se empoderar. A gente tem esse poder. A gente não pode deixar, tipo, filosofia Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Porque se você deixar, acontece. Acontece. E aí você chega num ponto que você olha pra trás e fala, caraca, eu podia ter feito tanta coisa, sabe? Tem um outro psicólogo, já vieram vários, que ele falou que, todas as pessoas no mundo, na vida, tem alguma coisa que elas ficam falando, eu vou fazer, e não fazem. Procrastina. Não, sempre falar, tenho um sonho, e nunca fazem. Todas as pessoas no mundo já passaram por isso ou passam. A pessoa passa a vida inteira falando que vai fazer determinada coisa e não faz. Então tem alguma coisa aí dentro que você já deve ter pensado, eu vou fazer isso. E você nunca vai fazer na sua vida. É louco, né? É muito louco, e tem mesmo. Isso me faz pensar na história de que pra gente chegar a algum lugar, a gente tem que fazer um planejamento
só que nesse caminhar as coisas podem mudar, né? E a gente precisa entender que não temos o controle de tudo. Sim. Também, né? E que a gente pode nunca chegar lá onde a gente quer chegar. Mas eu acho que nesse sentido que você está falando, são coisas que a gente não começa nem a fazer, que a gente não planeja, que fica só no imaginário, no mundo das ideias, né? Eu quero e nunca faz. E E nunca passa a faz. vida inteira e nunca vai fazer. É por isso que tem que andar, né? Tem que... Vai pra cima, faz. Eu tô tentando tirar muitas coisas do papel, né? Porque se a gente deixar lá, você colocar no papel já é um começo. Só que o mais difícil é você tirar do papel. Tirar do papel, com certeza. Que nem eu tava te falando antes aqui, eu tinha essa ideia aqui, era fazer um bate-papo para falar de saúde mental. A primeira coisa que eu fiz foi o quê? Organizar as ideias, coloquei no papel. No papel, literalmente, que eu gosto, eu sou mais da antiga, eu gosto de escrever. Tem uns rascunhos doidos lá em casa. Eu escrevo e coloco literalmente no papel. Tem muita coisa que tá no papel até hoje. Mas o lance do podcast da saúde mental de falar, eu consegui tirar do papel. Ai, que então demais. é daquele negócio com que comemore as pequenas conquistas. Todos os dias, comemore as pequenas conquistas. E você sabe que comemorar as pequenas conquistas é também um exercício da nossa mente, porque, como eu tinha dito antes, que a nossa mente ela é teflon para as coisas positivas, Sim. então às vezes passam despercebidas, você não dá valor, sabe? Sim. E tem que comemorar tudo. E uma forma da gente ter esse olhar mais atento para as coisas boas que acontecem na nossa vida é você escrever, né? Muitos terapeutas recomendam a gente escrever. E tem um exercício muito simples, que é do Martin Seligman, que é considerado o pai da psicologia positiva, que se chama exercício das 3 coisas boas. Que é você escrever todo dia à noite 3 coisas boas que aconteceram no seu dia, de preferência coisas que não são relacionadas com bens materiais, experiências com pessoas, mas assim, coisas simples. Ajudei uma velhinha a atravessar a rua. Uma criança me deu um sorriso e aquilo me fez bem. Então você escreve uma coisa boa que aconteceu no seu dia, que te despertou uma emoção positiva e escreve o que te despertou, qual a emoção que você sentiu. Depois de um tempo fazendo esse exercício, a nossa mente, o nosso cérebro, ele começa a escanear automaticamente aquilo que é positivo em volta. Caramba. É muito louco. Você começa a perceber, por exemplo, a natureza, que é uma coisa que a gente nem dá bola, né? Você tá indo pro trabalho, a tua mente tá cheia de coisa, não sei o que lá, mas você passa, às vezes, por uma paisagem linda, mas você nem percebe, porque, cara, loucura do dia. Mas quando você faz esse exercício, você se liga dessas coisas. Fala, nossa, olha essa árvore florida que linda. Nossa, e esse pôr do sol. Sabe, caramba. 3 momentos felizes. 3 coisas boas do dia. Algumas pessoas chamam de diário de gratidão, porque aí você desenvolve o senso de gratidão. Sabe? Aquela gratidão que vem do coração. É uma maneira de você combater essa tendência negativa que a gente tem, sabe? Claro. E também essa tendência de não prestar atenção nas pequenas conquistas, nas coisas boas, sabe? Nossa, só que é o topo da pirâmide. Legal. Não, é sensacional, é bacana mesmo. E é um exercício simples. Claro, como tudo, dá trabalho, tem que se esforçar. Sentar a bundinha na cadeira, escreve. Fazer 3 dias ali, depois para. Eu já comecei esse diário várias vezes e parou. Várias vezes. Sentiu diferença na época? Senti. Nossa, você sente. É impressionante. Você fica realmente mais positivo. E outra, quando a gente fica mais positivo, a gente consegue ser mais criativo também. Encontrar soluções para alguns problemas, algumas dificuldades do dia a dia. Porque a mente positiva é poderosa. Fala, não, cara, eu vou conseguir dar um jeito nisso aqui. Quando a pessoa é muito negativa, ela fala, posso falar palavrão? Pode. Fudeu, não vou conseguir. Não vai dar certo. Ah, cara, esquece, não vai rolar. Não, já era. Agora, se você é positivo... O cara já entra no jogo já derrotado. Perdendo, exato. Agora, se a sua mente é positiva, você fala, não, a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. E a mente é poderosa, né? Se você fala, eu vou conseguir. E você acha a solução. As pessoas também, você encoraja as pessoas, você vem os insights, fala, fulano pode me ajudar. Putz, já sei. Não sei o quê. Entendeu? Isso é uma mente positiva, mas precisa treinar. Sim. As pessoas, elas vão atrás de você para isso.
porque você, pela sua formação, né, da ciência da felicidade. Ciência da felicidade. Elas vão até você para pedir dicas. Na verdade, como eu faço pra ser mais feliz? é engraçado, né? Quando eu estava na pós de psicologia positiva, eu coloquei na minha bio do Instagram, né? Que eu tinha formação em psicologia positiva. Então, muitas pessoas me procuravam pelo direct para pedir conselho mesmo, muito focado na questão emocional. Aí eu falei, nossa, eu não sou terapeuta, né? Eu não tenho esse poder. Eu sou jornalista, então eu preciso, né? O ser humano, ele carece de Exato, um ombro amigo, muito. de uma palavra. É muito então aí eu isso. mudei minha bio, jornalista especializada na ciência da felicidade, mas muitas pessoas me procuram pedindo dicas, o que eu faço, qual caminho eu vou e tal. E eu falo muito disso no dia a dia, né? Pela sua formação, você pode atender pessoas? Não posso atender como terapeuta, não. Tá, mas eu penso em fazer uma faculdade de psicologia. Na verdade, antes de optar por jornalismo, quando eu fazia cursinho lá atrás, eu optei por psicologia. Por psicologia? Aí a coisa mudou, enfim. Foi tomando outro... Talvez, eu acho muito louco, nada acontece por acaso na nossa vida, talvez eu tenha feito jornalismo para ter essa coisa com a comunicação, certo, né? Para poder falar com mais gente e depois entrar num caminho individual, não sei. As coisas acontecem de uma forma que só Deus sabe explicar. Tudo tem um porquê. Tudo. Falar tudo tem um porquê. Falando nisso, você participa de uma ONG, faz parte de uma ONG Qual que é o nome dessa ONG? É uma organização que está em processo para se transformar numa ONG que se chama Doe Sentimentos Positivos. É um projeto de gentileza urbana. É uma ação que acontece no dia 13 de novembro, que é o Dia Mundial da Gentileza, onde no Brasil inteiro a gente distribui corações amarelos, que o coração amarelo é o símbolo dessa organização, com mensagem para as pessoas da importância de ser gentil, a importância da gentileza, de um sorriso, de um muito obrigado, de um abraço, de se doar para o outro. E aí, na semana, 13 de novembro. Todo 13 de novembro. E durante a semana, a gente faz uma ação massiva nas redes sociais falando desse assunto, né? Do quanto a gente muda o mundo quando a gente tem essa consciência de que fazer o bem ao próximo pode nos fazer feliz e muito mais a quem recebe, sabe? Não, e assim, ser gentil não custa nada, sabe? É simples demais. Aquele lance que todo mundo posta, gentileza gera gentileza. E é uma verdade. É uma verdade absoluta. Quando você, é muito louco, quando você sorri, a pessoa sorri para você. Quando você oferece um abraço, a pessoa vem ao seu encontro. Quando você diz muito obrigado, você percebe o quanto você aquece o coração da outra pessoa. Nossa, sabe? Não é nada clichê isso, embora pareça. Parece um clichê, mas não é tão profundo. É de uma verdade, assim, tão avassaladora. Depois você coloca na internet sorrisos que... não sei se é sorrisos que quebraram ou que desmontaram. Que ia simulando uma briga, como se fosse uma briga mesmo. Uhum. E aí o outro dá risada. Aí a pessoa não... sensacional. É muito louco. Sensacional. Tem muitas pesquisas. A ciência, o que a ciência da felicidade fez? Ela foi beber de fontes da filosofia, das religiões, do comportamento, da psicologia, para tentar entender o que faz o ser humano feliz. Então tem muitas pesquisas nesse sentido, assim, de colocar as pessoas numa sala, a pessoa assistindo um filme de violência e um filme de comédia, e como elas se sentem depois. A pessoa numa briga, a outra desmonta a pessoa com um sorriso. Então o quanto esses comportamentos vão impactando o ser humano, e aí a ciência ela traduz isso pra gente de uma forma simples de entender, né? Olha, o caminho é esse, porque se você fizer isso, você vai se sentir melhor. Sim. Né? É nova, a ciência da felicidade é dos anos 2000, assim. Tem coisa recente. É recente, tem 20 anos. Tem muito daquele quando um não quer, dois não brigam, é muito verdade. Verdade. Se alguém te fecha no trânsito, você manda o dedo pro cara, o cara manda o dedo de volta, vocês vão brigar. E isso fica reverberando às vezes um dia inteiro. Aquela energia negativa que você sentiu naquele momento, aquela emoção, você fica sentindo aquilo o dia todo, às vezes. Sim. Você sabe que depois de meditar, é engraçado você ter falado isso, porque
porque eu era estressadinha no trânsito. Nossa, se alguém me fechasse, eu já Você? xingava. Paz e É amor. que assim, eu sou uma pessoa... Você é meio uma Flávia Alessandra good vibes. Eu não era assim, é muito engraçado. Quem Já me falaram que conhece- você parece com ela? Já falaram. Quando, né, antes de eu estudar tudo isso e passar por toda essa transformação, eu era muito ansiosa, acelerada, estressadinha. Aí minha filha, um dia no trânsito, falou, nossa, mãe, uma pessoa me fechou. Eu falei, com Deus. Não Nem deu tua pra- filha te reconhece. Mãe? Cadê? Como assim? Eu falei, meditação, meu filho. Tá com a análise em dia, né? Fez bem essa meditação. A Luana Piovani Eu falou falei, uma vez. cara, é real. Ela falou, a Luana Piovani falou, eu tô com a análise em dia, porque estavam falando de negócio de relacionamento. Ela falou, eu tô com a minha análise em dia, já faz 15 anos, não sei o que. Ela falou, tá tudo certo. Porque falavam que ela era muito nervosa, né? Que ela brigava e tal. Ela falou, eu tô com a minha análise em dia. Ela falou, nada vai me tirar do sério. Não, é e você verdade. sabe que esse lance do trânsito é muito engraçado, é um exemplo até interessante para as pessoas pensarem, refletirem, porque, cara, a pessoa que te fechou no trânsito, você não vai ver nunca mais, você não sabe nem quem é, por que é que você vai se estressar com o diacho da pessoa que te fechou? Cara, vale a Vai pena? embora. Tchau. Não, meu, tá, tudo bem. E é onde pode dar besteira. Ou Nego, né? A é gente porque desce, o outro também as desce. pessoas elas descontam toda a angústia do dia a dia, às vezes do trabalho, de outras situações, de problema de relacionamento, ali, entendeu? Naquela pessoa que ela nem conhece. Ela quer Você quer descontar em descarregar, alguém. ela quer descarregar ali. Então não é esse o caminho. Se a vida tá do avesso, eu preciso olhar para minha vida e falar, ok, por onde eu começo a consertar isso? Porque nós temos uma tendência a culpar os outros, culpar o tempo, a É mais fácil circunstância, terceirizar, culpar né? Deus, culpar o chefe, culpar a puta que pariu. Você sempre arruma alguém. A gente sempre arruma alguém para culpar pelos nossos problemas. Mas é preciso olhar para a própria vida e arrumar a casa, falar, beleza, o que é que eu posso fazer com isso? Onde está a minha responsabilidade nessa situação toda? Sim. Porque eu tenho responsabilidade, os problemas não são só os outros que causam, eu também tenho boa parte, né? Ou eu também fazendo parte de Eu uma- também, é verdade. Então, a gente tem a questão da autorresponsabilidade, a gente precisa olhar pra gente e trabalhar num 360. Sim. Denise, nós estamos partindo aí Ah, para os finalmente. Nossa, esse papo Voa. rende, Era né? Quando ele mostrou ali, falou 40 minutos, eu falei, pensei que tinha passado uns 15, literalmente, mas passa muito rápido. Pra gente finalizar, depois eu vou pedir pra você deixar suas redes sociais, seus contatos, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está o nome do filme vai Em Busca da Felicidade. Em busca é o nome do filme, É. né? Mas para quem está em busca dele. A gente precisa olhar para a nossa vida e entender que a felicidade acontece exatamente agora. Não existe amanhã e o ontem já passou. O único tempo que existe é esse momento. Eu estou sendo muito feliz agora porque eu estou tendo uma troca muito bacana com você. E a gente tem que olhar para a nossa vida e tentar levar ela da melhor maneira possível, sendo gentil, tentar não ser reativo com as pessoas, sabe? Buscar realmente ser uma pessoa melhor a cada momento e estar 100% presente naquilo que a gente está fazendo, inteiro, íntegro, porque a vida passa voando e a felicidade não está lá no ponto de chegada, porque a gente pensa, vou ser feliz quando? Não existe vou ser feliz quando. É hoje. É agora. A felicidade é a trajetória. Excelente colocação, sensacional e muito obrigado. Obrigada a você, adorei. Gostou? Muito legal. O papo Nossa, a gente flui, ficaria né? aqui Dá pra ir até muitas altas horas. Podemos marcar um segundo, sim. bora. E tem uma ideia bem bacana, eu acho, né? Bem bacana que eu acho, de colocar uma roda com 5, 6 pessoas. Ai, que legal. Com várias. Boa, Como vamos. fala, várias histórias de vida e É. dia a dia. A gente Nossa, pode marcar uma show. próxima. Vamos, bora. Vamos lá? Topo. Me chama. Tá, com certeza. Como que a galera te acha no Instagram, tanto você, pessoal, né? Quanto a ONG? Primeiro eu vou falar da ONG, Doe Sentimentos Positivos. @dois sentimentos positivos. Exato. E o meu Instagram, @Denise com Z de zebra, Savi.
SAVI. Então é @Denise com Z, Savo. Muito obrigado, Denise. Valeu, Rafa, muito Só legal. tenho que te agradecer, o papo fluiu muito, foi muito top bom, mesmo. né? Tô mais leve. Eu sou entusiasta desse assunto, cara. Nossa, deixar, meu Deus do céu, Curte, não paro de né? falar nunca. Sem problemas. Galera, gostou do assunto? Tenho certeza que alguém vai se beneficiar desse nosso bate-papo. Amém, tomara. Então, se puder, compartilhe com uma pessoa. Uma única pessoa às vezes está precisando de ouvir essa mensagem. É verdade. E inscreva-se no nosso canal. Estamos também no Instagram, é eu também, só que o também é abreviado. Então é eutbm.podcast. @eutbm.podcast. YouTube, Spotify, toda segunda-feira a partir das 21 horas, uma história com uma pessoa nova, né? Uma novidade, e contamos com vocês. Valeu!